para mim, um dos melhores fundos imobiliários de tijolo da Bolsa de Valores. E ainda com adicional, para mim também é a melhor gestora de fundos imobiliários de tijolos. Nesse vídeo eu vou analisar o relatório gerencial de dezembro, que foi divulgado essa semana, e também de um fato relevante que foi divulgado ontem, que vai demonstrar o porquê que eu gosto tanto desse fundo e porquê que eu tenho esse fundo também na minha carteira. E para quem não me conhece, eu sou Caio Pacheco, servidor público e investidor em busca da verdadeira estabilidade. Então, direto ao ponto, para começar a análise, eu gosto de utilizar esse site aqui, o Status Invest, para pegar algumas informações primárias aqui. Primeiro, a cotação atual está em R$ 115,30. Gosto de olhar a mínima e a máxima, a gente vê que está no meio termo entre a mínima e a máxima de 52 semanas, ou seja, nos últimos 12 meses. Dividend yield atual de 7,53%. Algumas pessoas podem considerar pouco, mas vocês vão entender que esse fundo ele tem condição de pagar um pouco mais de dividendos, então a gente não pode se agarrar a esse número aqui e descartar nossa análise. Aqui em relação à valorização nos últimos 12 meses, teve uma desvalorização de 10%, os fundos imobiliários caíram bastante no último ano, então esse aqui não foi dos que mais caiu, mas é uma queda considerada expressiva de 10%. E se a gente olhar aqui na cotação nos últimos 6 meses, a gente vê que em julho de 2021 chegou a R$ 120 e foi caindo aqui com bastante frequência, né? Até que chegou aqui em novembro, que deu uma grande promoção nos fundos imobiliários, chegou a R$ 103,23. E agora a gente está vendo de novo que está tomando força, está subindo, deu uma pequena queda aqui e já está em R$ 115,30. É um valor que eu ainda considero barato, mas já não tem tanto desconto quanto teve aqui em novembro. Em relação ao último rendimento, foi de 76 centavos, ainda não foi divulgado o dividendo que vai ser pago em fevereiro, somente agora no final do mês que vai ser divulgado. E eu gosto de olhar também essa parte dos proventos em relação aos anos, então eu gosto de ver se tem um provento crescente. Então 2018 era R$ 5,00, 2019 8,22, 2020 ficou parecido, né, 8,20 e 2021 já conseguiu aumentar para 8,68. E 2022 muito provavelmente vai aumentar os seus dividendos, então eu gosto dessa escala crescente. E lembrando que aqui em 2020 esse dividendo foi mais baixo porque tiveram várias renegociações por causa da pandemia, né? Muitos inquilinos conseguiram postergar o pagamento, então é por isso que ficou um dividendo menor, mas mesmo assim ficou bem saudável. E essa parte aqui eu gosto de analisar também, ó, em janeiro de 2021 era 68 centavos por cota que pagava, manteve por alguns meses, subiu para 70, teve aqui um não recorrente de 90 centavos e aí atingiu um novo patamar de 72 centavos e agora a última distribuição foi de 76 centavos, que inclusive a gestão já falou que deve ser o novo patamar de distribuição agora em 2022. Então vamos olhar o relatório gerencial de dezembro, que é divulgado em janeiro, ou seja, é divulgado com um mês de atraso porque em relação ao mês anterior. Então eu gosto de ver os comentários do gestor, mas basicamente aqui ele falou sobre o desempenho do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, que sofreu bastante, que caiu em 2021 conforme o Ibovespa, né? Caiu bem menos que o Ibovespa. O IFIX caiu 2,3% e o Ibovespa praticamente 12%. E aqui ele coloca como destaque positivo no ano é a classe de fundos imobiliários de papel, ou seja, de CRIs, que teve um aumento de 9,4% em 2021. Isso aqui explica por que eu investi bastante em fundos de papel. Eu falei bastante aqui nos meus vídeos sobre isso, porque já era previsível esse aumento de inflação e quanto mais inflação tem, mais esses fundos de papel vão pagar em rendimentos, então os investidores buscaram mais alocação em fundos de papel. Então aqui mais para baixo está aqui alguns fatos principais para a gente analisar nesse relatório. Primeiro ponto que eu coloquei aqui é o rendimento de dezembro de 2020, era rendimento médio anual foi de 68 centavos. E aqui em dezembro de 2021, o rendimento médio anual foi de 72 centavos, um aumento de 6%. Então por isso que eu gosto de fundo imobiliário para me gerar renda e também porque tem essa possibilidade de aumentar a renda todos os anos por causa dos reajustes de inflação. Aqui o aumento foi de 6%, pode parecer que é um bom aumento, mas a gente tem que lembrar que a inflação nos últimos 12 meses foi mais de 10%. Então aqui o aumento foi abaixo da inflação. Só que a gente está vivendo em um momento um pouco mais conturbado, né? Nem sempre a gente consegue repassar todos os gastos, os custos que a gente tem diretamente, de forma imediata, para o consumidor. Da mesma forma, nem sempre o repasse da inflação vai ser imediato em fundos de tijolos. Os inquilinos, às vezes, eles conseguem postergar um pouco e depois de um tempo o fundo ele consegue fazer esse repasse de forma melhor, quando o ciclo imobiliário estiver em um momento melhor. E aqui eu destaquei também, né, levou o fundo a um resultado de 78 centavos por cota. E aqui ele fala, né, que o resultado foi impactado pelos novos aluguéis dos imóveis, adquiriu alguns imóveis aqui do Atacadão, um aumento de 8 centavos por cota, e aqui a distribuição foi elevada de 76 centavos, representando 97,3% do resultado auferido no semestre. Então a gente sabe que os fundos imobiliários eles têm a obrigatoriedade de distribuir no mínimo 95%, e aqui foi distribuído 97%, isso quer dizer então que sobrou uma folguinha.
Outra parte que eu destaquei aqui é em relação à reavaliação dos ativos. A reavaliação dos imóveis resultou em um valor 1,12% superior à da última avaliação realizada. E a gente tem que lembrar que a última avaliação que foi realizada teve um aumento aí de 6% e foi recentemente. Então esse fundo está conseguindo aumentar o valor patrimonial mesmo em um ambiente de taxa de juros elevada. E aí por isso que você tem que escolher bons ativos para você conseguir esses benefícios, porque é difícil você aumentar o valor patrimonial quando a taxa Selic está aumentando, porque esse valor patrimonial ele vai ser avaliado conforme a geração do fluxo de caixa. E quando a taxa Selic muda todos os cálculos para você avaliar o fluxo de caixa lá no futuro. E aqui recentemente, né, houve uma aquisição de 9 das 11 lojas de varejo compromissadas com o grupo Macro. Então eu gosto bastante dos tipos de imóveis que esse fundo procura, são imóveis de varejo e na grande maioria de supermercados. Esses supermercados normalmente são em boas localizações e o espaço do terreno é grande, né? Você pode ainda conseguir construir mais coisas no futuro, se for o caso. Em relação à estratégia do fundo imobiliário, eu destaco esse gestor, ele fala que ele investiu 97 milhões em aquisições de fundos imobiliários, com um dividend yield médio aí de 7,7%, considerando a taxa CDI líquido de 3,4%. Então essa aquisição de fundos imobiliários é uma posição tática, né? Traz um incremento na remuneração do fundo. E lembrando, né, que a maior parte dessa aquisição, quanto da venda, foi feita nesse fundo aqui, o SPVJ11, que é uma posição estratégica desse fundo, que também grande parte é de supermercados. Então é muito próximo da gestão desse fundo. E aqui também teve aquisições de CRIs com taxa média de IPCA mais 6,5% e de CDI mais 4,5%. Então por mais que esse fundo seja de tijolo, ele adquiriu alguns CRIs para aumentar um pouco a sua rentabilidade, para fazer melhor essa gestão do caixa. E depois ele pode encerrar essas operações, pode ter um lucro com isso, enquanto ele não encerra e está sendo muito mais remunerado do que deixar em caixa esse dinheiro. Mais questões aqui da estratégia, esse fundo ele tem um time dedicado à prospecção de novos negócios, e tem pessoas específicas que vão analisar os imóveis, né, a qualidade dos ativos, dos inquilinos e dos contratos. Lembrando que aqui a tese desse investimento desse fundo é adquirir imóveis com bons inquilinos, com contratos atípicos de longa duração. Então é por isso que eu gosto dele. E aqui para mim está o filé mignon desse relatório gerencial e explica o porquê que eu gosto tanto. Porque aqui na visão da gestão, para melhorar a qualidade do portfólio, buscaremos a venda de alguns ativos da carteira para o público do varejo, isto é, em geral ativos individuais para pessoas físicas ou jurídicas, enquanto na compra teremos o foco em operações do atacado, negociadas diretamente com futuros inquilinos ou desenvolvedores imobiliários, como já costumamos realizar. E aqui está o grande racional. Isso porque a compra pelo atacado possui um custo menor por ativo e já a venda de ativos individuais pode gerar maior lucro em comparação ao atacado, uma vez que atinge outro público que não necessariamente o público institucional. Então, resumindo, ele compra os imóveis no atacado, ou seja, compra um pacotão de imóveis, como a gente viu aí recentemente, e aí ele paga um valor alto, né? Então, normalmente quando você compra muita coisa junto ao mesmo tempo, você vai pagar com desconto. E aí depois ele vai olhar esse pacote, vai pegar o filé mignon e vai separar aqueles que não são tão interessantes e vai vender para o varejo, ou seja, para pessoas físicas ou jurídicas. E nessa venda ele consegue vender por um valor maior do que ele adquiriu. Então, fazendo isso aqui, eu considero um filé mignon na gestão, porque isso demonstra a gestão ativa e é por isso que a gente paga a taxa de administração para a gente ter bons resultados. Aqui o resultado por cota do fundo, vemos que vem aumentando aí mês a mês. E aqui também está outro filézinho mignon que eu gosto desse fundo, é o saldo de resultado acumulado. Então, como eu falei, os fundos imobiliários eles têm a obrigatoriedade de distribuir no mínimo 95% do seu resultado. Então, nem sempre eles repassam 100% do resultado, eles deixam uma sobrinha aqui guardada para conseguir manter essas distribuições de forma linear. Então, a gente vê que tem 41 centavos acruados no resultado que pode ser distribuído aí no futuro. Então, lá na frente, aquele dividend yield ele pode ficar maior. Em relação aos ativos imobiliários, eu acho que esse fundo aqui é o que tem mais imóveis no seu portfólio, tem mais de 80, e a gente vê a concentração aqui na região sul, sudeste e aqui no nordeste, que também tem boa concentração de inquilinos. Esse tipo de comércio de vestuário alimentício tem bastante demanda no nordeste também. Outro ponto que eu gosto muito desse fundo é em relação ao vencimento dos contratos. Esse WALE, que nada mais é do que a média restante do contrato que tem em disposição, está em 11 anos e meio, então os contratos são longos e tem bastante duração pela frente. A forma de reajuste é de 83% do seu portfólio em IPCA e tem um pouquinho em GPM, eu gosto dessa diversificação. E aqui outro ponto que eu gosto muito, 84% do portfólio desse fundo possui contratos atípicos, então isso aqui dá muito mais previsibilidade para a gente cotista, então a gente pode ficar esperando aí de forma saudável receber os seus dividendos durante muitos anos, ainda reajustados pela inflação. O único ponto que eu não gosto muito é esse aqui, né? Esse fundo tem 27% destinado ao setor educacional. Para mim esse setor vai passar, já está passando bastante dificuldades e ainda eu acho que vai passar ainda mais. Só que são instituições sólidas e os contratos eles são bem rigorosos, né? Então, por enquanto, eu não tenho preocupação, mas é um ponto que eu não gosto muito. E aqui, conforme eu falei, né, na última reavaliação, foi feita em novembro de 2020, os imóveis tiveram uma avaliação superior aí em 6,81% da cota patrimonial. E na última aumentou mais um pouquinho, conforme eu falei. E aqui, por fim, no relatório tem algumas imagens dos imóveis, né? Aqui na parte do setor
educacional e aqui os imóveis de varejo, esses aqui que eu gosto, né? Tem imóveis do Big, da loja Maxi, Sam's Club, mais imóveis do Big também, e assim vai. São vários imóveis no fundo, como eu falei, e eu acredito que seja o fundo imobiliário atualmente que tem mais imóveis. E tem bastante imóvel aqui também da Casas Pernambucanas que foram comprados em lote. Inclusive, o próximo fato relevante que eu vou mostrar para vocês foi a venda de parte desses imóveis que foram adquiridos recentemente. Só da Pernambucanas foram 66 lojas. Aí também tem esse Mineirão Atacarejo, que é mais do setor de Minas Gerais, mas também tem em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E aquele fundo imobiliário que eu falei para vocês, o SPVJ11, tem uma participação relevante nele, tem 34% de participação nesse fundo imobiliário e tem bastante imóvel aqui da rede Açaí. Então é uma forma de diversificação também em outras redes. Por fim, os dados gerais desse fundo, ele iniciou em abril de 2018, então é relativamente novo. E essa parte aqui que eu gosto bastante, a taxa de administração pode ser considerada baixa, é 0,7% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Então eu gosto bastante porque isso aqui ele vai acrescentar valor para nós cotistas, porque tem alguns fundos que vão colocar essa taxa de administração sobre o patrimônio líquido do fundo. Então se o fundo ele fica emitindo muito cada vez mais, ele vai aumentar seu patrimônio líquido, então o gestor ele vai ganhar cada vez mais que o fundo aumenta de tamanho, independente do resultado dele. Então ele não é muito alinhado com os cotistas. Só que por outro lado, da forma como é feita nesse fundo aqui, essa taxa de administração vai ser em relação ao valor de mercado, de forma que é negociado na bolsa de valores. Então quanto mais essa cota ela sobe, mais o gestor vai ganhar e mais o cotista ganha também, porque vai aumentar o seu patrimônio. E a taxa de performance, que eu não gosto que tenha, mas essa taxa de performance é de 20% do que exceder ao IPCA mais 5,5. Então é um benchmark mais difícil de acontecer, então eu posso considerar que é justo, né? Se o gestor ele consegue um rendimento muito mais do que o benchmark, então eu acho que ele deve ser melhor remunerado para isso. Então para mim está ok. E por fim, o fato relevante que eu mencionei para vocês foi a venda de uma das lojas que foi adquirida no atacado e está vendendo agora para o varejo. Essa venda da loja Batatais em São Paulo. Ou seja, esse fundo adquiriu um conjunto aí de imóveis e agora está desfazendo desses imóveis menores em localizações não tão atrativas para o fundo. E o filé mignon é isso aqui, né? Que o fundo recebeu 6 milhões na venda desse imóvel, equivalente a 8.200 um metro quadrado, e fala que ele foi adquirido praticamente há um ano atrás, em 6 de novembro de 2020, ele pagou 5 milhões, que equivale a R$ 6.940 por metro quadrado. E aqui com isso, essa operação gerou um lucro em regime de caixa de praticamente R$ 1 milhão, ou seja, apenas fazendo essa operação de compra e venda dentro de um prazo de um ano. Então, o preço de venda desse imóvel foi 19% superior ao valor investido, então para mim é excelente, 18% superior ao laudo do imóvel de 2021 e 69% ao valor do laudo de aquisição datado de 2020. E por final, essa taxa interna de retorno anualizada dessa operação foi de aproximadamente 22%, ou seja, acrescentou muito valor para a gente cotista. E se você se interessa por esse tipo de assunto e você sabe que precisa investir nesse ano turbulento que a gente está entrando agora, eu tenho um convite muito importante para te fazer. Entre os dias 7 e 11 de fevereiro, eu vou fazer um evento 100% gratuito e online, uma série de aulas que eu vou demonstrar o passo a passo que qualquer pessoa consegue replicar e já aplicar imediatamente em 2022 e gerar uma renda passiva. E para poder participar é muito simples, basta você entrar nesse link aqui da descrição que eu vou colocar abaixo e fazer sua inscrição gratuita. Então eu te espero lá e a gente se vê no próximo vídeo.